Olá, vamos dar sequência ao nosso curso de Física Teórica 2, abordando agora um aspecto diferente do que a gente vem abordando até então, né? Tem até o momento, no nosso curso de Física, nós estamos estudando o movimento de objetos, como descrever esse movimento, como explicar esse movimento. Agora nós vamos começar a estudar as transformações que esse objeto, um determinado material, pode sofrer quando ele está sujeito a uma diferença de temperatura, né? E o conceito de temperatura aqui vai estar relacionado justamente com um outro conceito, que é o conceito de calor, de sensação térmica, né? Isso, inicialmente, a gente não compreendia que havia relação desse conceito de temperatura com o conceito de movimento. E, ao final deste curso, nós vamos mostrar que existe uma relação entre temperatura e o movimento das partículas que compõem determinado objeto, um determinado gás. Mas vamos aqui, eu vou começar a apresentar para vocês falando um pouco sobre esse conceito de temperatura, calor, né? Então, nós temos aqui um desenho de um trilho que sofre essa transformação, uma deformação. Por quê? O que foi que ocorreu? Qual foi o processo físico que ocorreu essa transformação? Porque em determinadas construções, por exemplo, de uma ponte aqui, de uma determinada estrada, você coloca cria uma solução como essa aqui, que é justamente para evitar que situações como essa ocorram, né? Para quando esse material sofrer uma transformação, mudar seu tamanho, né? Não ocorra uma ruptura da própria construção, né? É exemplo também desse revestimento nessa parede, onde são dado espaço entre as cerâmicas, né, entre os revestimentos, entre as peças desse revestimento, que justamente para evitar que esses revestimentos se quebrem. Por que se quebrem, né? Acho que essa sensação de temperatura está muito no nosso cotidiano, quando a gente fala de quente, quando a gente fala de frio, tá? Calor, estou sentindo frio. Então, do ponto de vista físico, a gente vai começar a quantificar essas grandezas que a gente está chamando de temperatura, calor, o que é temperatura, o que é calor, e vai justamente relacionar a essa mudança de forma, as transformações que o material recebe à medida que você varia essa temperatura, né? Eu acho que o sentido físico aqui de temperatura vai estar muito mais relacionado às variações dessa grandeza física, tá? E mais à frente a gente vai falar um pouco sobre calor. Mas vamos seguindo aqui. Então, quando a gente vai falar de temperatura, a gente precisa falar também depois de equilíbrio térmico, tá? Então, aqui tem essa figura, são figuras do livro aqui do Cias Zemansky, trazer esse livro para vocês aqui, tá? Esse é o livro do Física Zemansky, que é o seguinte: a gente pode, através da mudança da forma, né, das propriedades desse material, definir
o que seria entender o que seriam essas variações de temperatura. Então, se você coloca um objeto sujeito a uma variação de temperatura, né, dessa grandeza física que a gente vai relacionar justamente com por exemplo, aqui, uma mudança no volume de um líquido. Então, você tem um líquido aqui, que pode ser o mercúrio, pode ser o etanol, numa parede fina aqui, esse líquido ele vai ocupar um determinado volume. Se essa parede aqui for muito fina, esse líquido vai subir aqui, né, uma determinada altura L, aqui a partir desse nível zero, né? Então, aqui é um capilar com volume muito pequeno. E se você colocar esse líquido em objetos com temperaturas diferentes, esse líquido ele vai variar, né, no seu volume. Esse capilar, essa alturazinha do líquido pode subir, pode descer, e através dessas variações, a gente pode parametrizá-las numa determinada escala, que daqui a pouco eu vou falar, nas escalas termométricas, e identificar o que é o nosso nível zero de temperatura, né, e o que seria nossa escala, né? A escala que a gente vai utilizar. Não só os líquidos podem, como é o caso, variar o seu volume com as variações de temperatura, né? As variações de temperatura podem provocar as variações de volume, mas também as variações de temperatura podem provocar variações de pressão. Então, você tem um recipiente que contém um gás, você consegue manter esse gás num volume constante, né, que é justamente o volume do recipiente, e se você colocar esse recipiente, né, próximo a um outro objeto com uma temperatura diferente, essa pressão dentro desse recipiente, do gás, né, a pressão do gás, ela pode mudar. Então, através das mudanças de pressão desse gás, nós podemos também fazer uma escala de temperatura. Então, definirmos, né, uma definição. Essa daqui é a temperatura zero, e a partir das variações da pressão, a partir daquela temperatura zero, você vai dizendo que é a temperatura 1, que é a temperatura 10, que é a temperatura 20, e assim por diante. Então, esses aqui são instrumentos típicos para falar de temperatura. E quando a gente fala de equilíbrio térmico, é justamente o seguinte: se você tem dois objetos em contato, e esses objetos não mudam sua forma, não variam a pressão, o volume, o seu tamanho, né? Então, significa que a gente diz que eles estão em equilíbrio térmico, né? Eles estão em contato e, portanto, estão à mesma temperatura. Então, dizer em equilíbrio térmico está querendo dizer que os objetos estão numa mesma temperatura, né? Isso é o que a gente quer falar sobre equilíbrio térmico. E aí a gente vai justamente para a chamada lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica é justamente quando a gente vai falar sobre... Deixa eu ajustar aqui novamente. Temperatura e equilíbrio térmico, né? A gente pode falar aqui da lei zero da termodinâmica. O que seria a lei zero da termodinâmica? Então, imagine dois sistemas, objetos, sistemas, né? Quando eu falo objeto, pode ser materiais sólidos, líquidos, gasosos. Então, eu imagine que eu tenho um sistema A e um sistema B, e esse sistema isolado por um determinado isolante térmico. E esse sistema A está em contato com o sistema C. Eles estão em contato, ou seja, eles estão ligados por um material condutor.
Então, se eu digo que o sistema A está em equilíbrio térmico com o sistema C, e o sistema B está em equilíbrio térmico com o sistema C, então, a Lisé da termodinâmica diz exatamente isso, que os sistemas A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, se você colocar aqui um isolante, né, entre os sistemas A com o C e o B com o C, colocar um condutor aqui, um material que conduz, né, que pode fazer, né, condutor de calor, daqui a pouco depois a gente vai definir. Então, se esse sistema, recapitulando, se esse sistema A em contato com o sistema C não sofre qualquer mudança, nem de sua pressão, nem de sua temperatura, nem de sua pressão, nem de seu volume. Se o sistema B, em contato com o sistema C, também não sofre qualquer mudança, significa que o sistema A está em equilíbrio térmico com o sistema C, o sistema B está em equilíbrio térmico com o sistema C, logo, o sistema A e o B estão em equilíbrio térmico entre si. Então, essa é a lei zero da termodinâmica. E a partir disso, a gente pode falar de termômetros, que seriam instrumentos que vão medir essa grandeza física escalar, que é a temperatura, e as escalas, né, de temperatura. Então, a gente já falou, né, lá em física básica, para medir comprimento, distância, a gente tem, né, o padrão de medida com metro, para medir tempo, segundo, para medir massa, o quilograma. Então, a gente precisa ter um padrão para medir essa temperatura, né? E o que seriam essas escalas de temperatura, ou seja, qual é a nossa referência, né? Qual o nosso zero, né? Nessa escala termométrica, essa escala de temperatura. Então, a gente vai construir instrumentos que justamente vão relacionar sua variação de forma com essa grandeza física chamada temperatura. Então, aqui, por exemplo, você coloca dois metais que têm propriedades diferentes, você coloca próximo de uma fonte de calor, né? O que a gente interpreta ali com um objeto que tem uma temperatura elevada, então uma chama, um fogo, né? Tem uma temperatura elevada, a gente percebe que se a gente colocar um metal próximo desse fonte, né, de calor, né, que está a uma temperatura elevada, esse objeto muda de tamanho, como eles estão grudados e crescem de maneiras diferentes, porque são materiais diferentes, então ele vai dar uma encurvada. E a partir de quão curvado essas lâminas estejam, eu posso relacionar a uma escala de temperatura, como é feito aqui, né? Então, é uma lâmina bimetálica usada como um termômetro. Então, se eu coloco próximo de uma fonte de calor, essas lâminas vão mudar de tamanho, vão se encurvar, né, já que elas estão coladas. Você conecta um ponteiro próximo um ponteiro nessas lâminas, e esse ponteiro ele vai mudar o ângulo, né, e através dessa escala de ângulo, a gente pode definir onde é o zero de temperatura, onde é o 100, tá? Outra maneira aqui, um outro instrumento de medidas que a gente pode trabalhar aqui, porque esse termômetro infravermelho, que, na verdade, qualquer objeto com temperatura emite radiações infravermelho, depois a gente vai falar bem rapidamente sobre isso, e é um instrumento que mede essa radiação e aí transforma numa determinada escala. A gente também pode ter um termômetro de gás, aquele que eu falei, né? Aqui você coloca um mercúrio, que está aqui, que em contato com a atmosfera, então, sob uma pressão atmosfera, e no outro
na extremidade aqui desse capilar, dessa tubinho U, né, de mercúrio, você coloca um gás, e esse gás, ele muda a sua pressão. Mudando a pressão aqui, você vai ter uma diferença de tamanho entre onde está esse nível, de um lado, né, vamos supor aqui de um lado desse tubo, né, em forma de U, o lado A, e tem um lado B aqui. E através dessa diferença de altura, ela está relacionada justamente a essa diferença de pressão. E essa pressão aqui, essa diferença de pressão, está relacionada, evidentemente, à temperatura do gás. Então, através de você colocando esse gás próximo a uma fonte de calor, essa pressão vai alterar, alterando essa pressão, vai alterar essa altura dessa coluna de mercúrio, consequentemente, a gente pode fazer uma escala aqui, né, num determinado nível, a gente escolhe que é o zero de temperatura, e à medida que essa coluna for se elevando, né, você tem um valor positivo das temperaturas, e à medida que essa coluna vai ficando abaixo aqui desse nível zero, você teria temperaturas negativas nessa escala, que aqui a gente vai definir já já quais são as escalas. Então, você pode fazer um gráfico, né, colocando a pressão em função da temperatura, evidentemente, de um gás a um volume constante, né? E você pode variar a quantidade, né, ter quantidades diferentes de gás, né? Aqui você teria essa dependência linear aqui, onde a inclinação são diferentes, né? Então, são gráficos da pressão em função da temperatura a volume constante, para 3 tipos de quantidades diferentes de gás. Só que se você extrapolar para cá, você vai ter uma interseção, né? Uma interseção, e essa interseção aqui, dessas linhas, é justamente onde a gente chama o zero da escala Kelvin de temperatura. E essa escala seria justamente a nossa unidade de medida do sistema internacional, né? Seria o valor onde essas curvas aqui, essas retas, se interceptam, certo? Que seria esse valor aqui da escala Celsius. Que a gente vai falar daqui a pouco das escalas, tá? Vamos falar aqui o que são as escalas Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Então, na verdade, o que a gente observa, por exemplo, com a água, que a água ela sofre transformações quando a gente faz variar a temperatura, ou seja, quando a gente faz com que a água, esse material, né, se aproxime de uma fonte de calor, de uma chama, ou de um ambiente muito frio. Então, a gente sabe que, para uma determinada temperatura, a água ela vai ferver, né, e vai mudar de fase, ela vai para sai da fase líquida para a fase gasosa. E numa determinada temperatura, a água sai da fase líquida para a fase sólida, ou seja, o gelo. Então, o que é a escala Celsius? Vamos falar da escala Celsius. A gente define nosso zero da escala Celsius como o ponto em que a água passa do líquido para o sólido, ou do sólido para o líquido, que seria a solidificação da água, a fusão, né? Esse é o que a gente chama o zero da escala Celsius. E o 100 dessa escala, então ela vai, né, você pega aí 2 pontos numa escala, né, para ela poder ser definida, você pega 2 pontos, do 0 ao 100, e o meu zero dessa escala é quando a água vira gelo, e o 100
é quando a água vira vapor de água, é a ebulição da água. Então, a partir daí, você faz uma escala que a gente chama uma escala milimétrica, né, em que você tem linhas, né, faixas iguais, né, de 0 a 100. Então, a escala Fahrenheit, ela definiu a partir de outros pontos. Por exemplo, a solidificação do gás carbônico é na 109 graus, menos 109. Então, a escala Fahrenheit, ela fala que o 32 Fahrenheit está na solidificação da água, quando a água vira gelo, e o 212 graus Fahrenheit está justamente na evolução da água. Então, veja que as escalas são diferentes. Então, tem uma escala centígrada, essa palavra que eu estava buscando, né? Você vai de 0 a 100, e na escala Fahrenheit você vai, ou seja, 100, uma diferença de temperatura de 100 graus Celsius significa uma diferença de temperatura de 180 Fahrenheit. Entenderam? Então, elas não têm os espaçamentos entre as temperaturas 0,1, 0,2, 0,3 na escala Celsius não é o mesmo, não tem o mesmo espaçamento da escala Fahrenheit, tá? E a escala Kelvin é uma escala que tem, né, a mesma unidade básica da escala Celsius, ou seja, entre a evolução, entre a solidificação da água e a ebulição da água, você tem 100 graus, 100 kelvins, você não fala 100 graus, você fala 100 kelvins. Também tem 100 graus Celsius, né? Só que o zero da nossa escala Kelvin não é quando a água vira gelo, mas sim o chamado zero absoluto, que em tese seria quando você não tinha qualquer movimento das partículas que compõem aquele material. Depois a gente vai mostrar que esse valor aqui, o zero absoluto, é inatingível, tá? Então, portanto, como eu mostrei, seria justamente aquele ponto onde aquelas curvas lá de pressão versus temperatura, elas se encontram, que seria no menos 73 graus. Então, para o zero absoluto na escala Celsius, seria menos 273 graus, na Fahrenheit seria menos 460 graus Fahrenheit, no zero absoluto. Então, quando é que a água passa do estado sólido para o estado líquido? 273 kelvins. Tá? Então, é aqui que a gente fala, né? As temperaturas na escala Celsius são medidas em kelvins. Você não fala graus kelvins, tá? E o zero absoluto é 273,15, tá? Kelvins. Bom, aí você tem uma relação entre essas escalas, você pode, por uma regrinha de 3 aqui, definir. A temperatura em graus Celsius é a temperatura em kelvins menos 273,15. A temperatura em Fahrenheit é 9 sobre 5 vezes a temperatura em Kelvin mais 32. E aqui você tem uma relação entre a variação de temperatura, né? A variação de temperatura na escala Celsius é a mesma da escala Kelvin, mas é 5 sobre 9 a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Bom, vamos falar aqui sobre expansão térmica, que é justamente buscar relacionar a mudança de tamanho, de forma de determinados materiais com a variação de temperatura. Então, por exemplo, vamos falar aqui de dilatação linear. Você tem uma barra, né, fininha, com comprimento L0, quando ela está, a gente chama numa temperatura T0. Se a gente faz uma variação de temperatura,
essa barra, ela muda, né? Cresce um ΔL. Se você fizer dobrar essa variação de temperatura, esse crescimento dessa barra também vai dobrar. Certo? O que também nós observamos, além, né, nessa dilatação que a gente chama de dilatação linear, que justamente que a mudança de comprimento da barra é diretamente proporcional à variação da temperatura, essa mudança de variação é também proporcional ao comprimento inicial. Então, se eu tenho uma barra com comprimento inicial de L0, se eu submeto essa barra a uma mudança de temperatura ΔT, a barra vai crescer ΔL. Então, se eu tenho uma barra de comprimento inicial o dobro, ou seja, 2L0, se eu submeter essa barra a uma variação de temperatura ΔT, essa barra vai crescer também 2ΔL. Então, nós temos o que a gente chama de relação linear, ou seja, que você tem que o comprimento, quanto a barra vai crescer, é diretamente proporcional ao comprimento da barra inicial e à variação de temperatura. E aí a gente pode definir o que chama de coeficiente de dilatação linear, que é pegar justamente. Você pega a razão ΔL sobre L inicial e divide por variação de temperatura, que é o ΔT. Então, você pode escrever justamente que a variação de temperatura que eu falei é proporcional à variação de comprimento é proporcional à variação de temperatura e é proporcional ao L inicial. Nessa constante de proporcionalidade é que a gente chama de coeficiente de dilatação linear. Dilatação volumétrica é quando a gente tem um objeto tridimensional, né? Então, mais uma vez, a variação do volume vai ser proporcional ao volume inicial e a variação de temperatura. Esse beta aqui é o coeficiente de dilatação volumétrica, né? Que coeficiente de dilatação volumétrica que a gente pode relacionar, vai ser 3 vezes, né? Se a dilatação volumétrica for igual nas 3 dimensões, vai ser 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tá? Então, aqui você tem uma chapa fria, uma chapa quente, né? Se você fizer um buraco na chapa, então, você vai ter que, da mesma forma que uma chapa cresce, o buraco vai crescer, né? Então, aqui nós temos alguns valores de coeficiente de dilatação volumétrica de alguns materiais, como alumínio, como latão, como vidro, como aço. Então, alguns líquidos aqui, tá? Então, são, né, quanto menor esse coeficiente, né? Se você tem, por exemplo, um beta aqui pequeno, uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, vai provocar um tamanho. Se esse beta aqui por exemplo, cresce, né? A mesma diferença de temperatura vai procurar vai ter um crescimento maior. Então, quanto maior esse coeficiente de dilatação volumétrica, maior o volume, né, do objeto cresce para uma determinada variação de temperatura. Um fato curioso é falar da dilatação térmica da água, né? Então, se você pegar aqui uma escala de 0 a 100 e fizer o volume da água em função da temperatura, na escala Celsius, você vai observar que ela é aproximadamente linear. Mas aqui, se você der um zoom aqui próximo, aqui, ela tem essa anomalia aqui, né? Próximo aqui à temperatura a uma mudança de densidade da água. Então, você
em um determinado momento, você aumenta a temperatura e a água, o volume diminui, né? O volume diminui, tá? Isso é essencial também para, digamos assim, explicar por que há vida na Terra, né? Porque senão, quando os mares congelam, congelaria toda, né, a água, né? E você vê justamente que fica uma crosta de gelo congelada, mas você tem a água líquida embaixo, né? Então, isso justamente por conta dessa propriedade anômala aí da água. Ou seja, você tem, ó, e você está falando que se o volume diminui, né, entre 0 e 4 graus Celsius, você está dizendo aqui que entre 0 graus Celsius tem que a densidade da água, ou seja, a água por massa por unidade de volume da água, ela cresce. Pronto, esses dedos intermitentes aqui de juntas de expansão de uma ponte, que eu falei para vocês no início, né? Essas juntas são projetadas justamente para acomodar essas variações de comprimento. Elas variam, né? Vão se encaixando e impedem que haja uma ruptura na estrutura da ponte. Bom, vamos seguir aqui falando sobre quantidade de calor, tá? A quantidade de calor aqui a gente vai relacionar justamente com a variação de temperatura, né? Então, você vai imaginar justamente o seguinte: porque o material, né, sofre essas transformações, né, mudam de tamanho, um gás aumenta a sua pressão, por exemplo, eles sofrem transformações de fase, passa da fase líquida para a fase gasosa, ou da fase sólida para a fase líquida, né? O que é que está acontecendo quando você aproxima o objeto de uma fonte, né? Onde você imagina que tem uma temperatura elevada. Então, a gente vai imaginar que há uma transferência de algo entre a fonte digamos assim, de calor e o objeto, tá? E esse algo, né? Essa quantidade que vai sair de um objeto de uma temperatura maior para uma temperatura menor e vai fazer uma transformação nas características, nas propriedades daquele material, a gente chama de quantidade de calor. Na verdade, a gente vai relacionar a energia, uma energia transferida, né, que justamente a gente vai definir energia com o trabalho que essa energia, né, o trabalho realizado. Então, se você tem aqui, você coloca aqui você faz esse dispositivo aqui, ó, você coloca aqui uma rodana, um pesozinho, se você coloca aqui uma rolha, e aí, assim, aqui é como se fosse uma rolha enrolada num fio, coloca num dispositivo, forma umas pás, assim, essas 4 pás, da forma como está nesse desenho, coloca dentro de um copo d'água. Você faz quando esse peso sai de cima para baixo, ele cai, né? Ele está realizando um trabalho. Esse trabalho faz com que puxa essa corda, a corda faz rodar essas pás vão mexer a água e vai provocar uma elevação na temperatura da água. Então, a água se aquece à medida que as pás, né, vão realizando trabalho sobre ela. Então, esse peso desce, essa cortiçazinha, que essa rolhazinha gira, as pás giram e a água vai ficando mais quente. A gente tem uma sensação que a água está mais quente, né? E essa elevação dessa temperatura, ela é proporcional à quantidade de trabalho que é realizado, né? A gente também pode fazer uma mesma elevação de temperatura por um aquecimento direto, colocando direto próximo de uma fonte
de calor, né? Ou seja, o aquecimento direto pode produzir a mesma temperatura que o trabalho realiza sobre a água. Ou seja, esse movimento mecânico aqui, ele é equivalente a um aquecimento. Você tem, justamente, você pode produzir na água a mesma variação de temperatura, seja por um trabalho realizado, seja pelo transformando, né? Transferindo esse calor direto para o sistema. Então, há uma equivalência. Então, calor, ele é energia, né? Quantidade de calor vai ser, evidentemente, energia. Vão ser quantidades equivalentes. Então, a gente, no caso de aquecimento aqui, quantidade de calor, existe a caloria, que é uma unidade de energia, que vocês são muito acostumados a ouvir falar, e essa caloria se relaciona com a unidade básica do Sistema Internacional, o Joule, 4.186 joules. 4,186 joules. Bom, o que seria o calor específico, né? Aqui a gente vai relacionar essa quantidade de calor transferida, né? Que a gente chama de Q, com a variação de temperatura do objeto. Então, quando a gente tem situações em que o objeto não muda seu estado, ou seja, ele não sai de líquido para sólido, nem de sólido para líquido, de líquido para gasoso, então, quando o objeto, né, está o líquido, está na mesma sólido, está na mesma fase, né, a quantidade de calor transferida é proporcional, diretamente proporcional à variação de temperatura. E essa constante de proporcionalidade vai depender do material e da quantidade de matéria também, que é a chamada capacidade térmica. E aí você pode definir o calor específico, que o calor específico não vai depender da quantidade da matéria, né? Ou seja, da massa do material. O calor específico vai ser justamente a capacidade térmica dividida pela massa do material, tá? Então, nós temos aqui o calor específico, a capacidade, o calor específico, a capacidade térmica de alguns materiais, alumínio, tal, essa tabela que a gente coloca aí. Aqui o calor também específico da água, em função da temperatura, não é constante, veja que ele diminui até 40 graus, depois ele aumenta. Então, o valor... Mas, ó, você vê que não é constante com a temperatura e tal, mas, ó, se você olhar bem a escala aqui, é menos de 1%, né, a variação. Então, a gente considera aqui praticamente como um constante, um valor constante, né? Correto seria, se, evidentemente, esse calor específico varia com a temperatura, aí você faz a soma, em cada temperatura você tem um calor específico, vai somando cada quantidade de calor daquele jeito, e essa soma, na verdade, vai ser uma integral. Bom, e aí, veja bem, quando você está aquecendo aqui a água, né, você vê que a água ferve, né, então a água possui um calor específico muito maior do que a do vidro, ou do metal usado aqui nesse utensílio de cozinha. Isso explica como são materiais diferentes, com calor específico diferente, porque a água leva vários minutos para ferver, enquanto a chaleira e a panela atingem rapidamente uma temperatura elevada. Você vê aqui, se você colocar a mão aqui diretamente nesse vidro, você vai ver que, né, tá uma temperatura, a sensação térmica é grande, né, é elevada a temperatura, e a água ainda demora um pouco a chegar a 100 graus. Isso acontece por conta né, que tanto o metal, o vidro e a água, elas possuem calor específicos diferentes. E o que a gente chama de transição de fase é aquilo que eu falei para vocês, né, sair da fase líquida para a fase sólida e tal, e nesse momento, o objeto, numa transição de fase, ele não muda de temperatura, ele está tendo troca de energia na forma de calor, certo? Está havendo troca de energia na forma de calor, ou seja, está sendo realizado trabalho, mas sem mudar a temperatura.
Isso é o que a gente chama de calor latente, né? Quando você está fazendo a mudança de fase do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, por exemplo. Né? E essa quantidade de calor é justamente a massa vezes o calor latente, né? Que vai depender, evidentemente, de cada material. Por exemplo, aqui no caso da água, né? Você tem aqui aqui a temperatura, menos 25 graus, é a medida que o tempo vai passando, né? Você aquece, por exemplo, o gelo, então, você aquece o gelo, ele vai aumentando a temperatura, mas ele não muda, ele continua sendo sólido. A um determinado momento, você gasta um tempo fazendo a transformação de fase, saindo do gelo para a água, né? Saindo do sólido para o líquido. Ou seja, você gasta um tempo, você continua fazendo uma transferência de energia na forma de calor, mas a temperatura da água não muda, continua 0 graus. Depois que ela se transforma totalmente em líquida, vira uma água líquida, né? Aí ela volta a crescer a temperatura até atingir 100 graus, então se gasta um tempo, inclusive um tempo bem mais elevado, continua se transferindo-se energia na forma de calor, até se chegar a um determinado tempo em que a água fica totalmente gasosa, e a partir daí o gás de água aumenta mais uma vez a temperatura. Então, nesse processo de transformação, de aquecimento, então tem uma parte da energia que faz com que, da energia que é transferida na forma de calor, que faz com que o objeto mude sua temperatura, e tem uma parte que vai, né, ser gasta para fazer com que esse material mude de fase, né, sai do sólido para o líquido, líquido para o gasoso. Então, nós temos aqui o calor de fusão, da evaporação, né, de alguns materiais, aqui nessa tabela. Ok? Então, para concluir, vamos falar um pouco sobre os mecanismos de transferência de calor. Tem um mecanismo de transferência de calor que seria a condução. Então, você tem um objeto aqui a uma temperatura TH e outro a uma temperatura TC. Você tem uma distância aqui entre esses objetos, certo? E aí você tem um fluxo, você imagina que tem um fluxo, né, de energia sendo transferida na forma de calor aqui. E você pode observar o seguinte: se você dobrar a área, você dobra esse fluxo, né? Se você aumenta essa distância, você diminui esse fluxo de calor, certo? Então, você tem que ele é diretamente proporcional a essa área de contato entre esses dois materiais e inversamente proporcional ao comprimento, né? Então, vamos lá. Por exemplo, nessa situação aqui, você tem uma energia sendo transferida na forma de calor, que por unidade de tempo. Quanto maior a área, maior essa energia transferida. Quanto maior a diferença de temperatura entre os dois pontos, maior essa, né, taxa com que essa energia é transferida na forma de calor. E quanto menor a distância, maior essa taxa. Ou seja, quanto maior a distância, menor essa taxa. Então, a gente define aqui que é a lei da condição térmica, que é essa potência, né, ou seja, a energia por unidade de tempo, ela é proporcional à área, a taxa de variação da temperatura com esse comprimento, e aqui esse cai a condutividade aí desse material. Então, se você coloca aqui, ó, coloca aqui dois materiais, um material isolante aqui, dois materiais, duas paredes, né? Duas paredes, uma com a temperatura T2, uma temperatura T1, você tem uma temperatura aqui T2 maior do que a temperatura T1,
E aí você tem um fluxo de calor, né? Ou seja, de energia sendo transferida na forma de calor, que ela, nesse caso específico, a taxa, né? Você tem esse ΔT, ΔX, vai ser justamente T2 menos T1 sobre L, né? E aí você pode justamente ter a potência, né? A taxa de transferência da energia sob a forma de calor, ser K a T2 menos T1 sobre L. Se você tiver várias paredes, né? Aqui, ó, várias paredes, aí você pode escrever justamente para cada parede, você faz esse cálculo, certo? Né? E aí, quando você for fazer a soma, você vai ter justamente isso. Ó. Aí você pode ter vários materiais, então tem Ks diferentes. Você pega esse K, né? Passa o K dividido por L. E aqui você tem, ó, você faz isso para cada uma das paredes e chega a essa expressão aqui, tá? Que a taxa de transferência de energia sob a forma de calor é A, vezes a diferença de temperatura, dividido pelo somatório da espessura da parede, Li, dividido pelo, né, condutividade térmica daquele material, certo? A condutividade térmica K de alguns materiais estão aí, ó. Alumínios, metais e outros gases. Então, aqui tem uma placa protetora aqui, que é desenvolvida para ser usada no ônibus especial. A condutividade térmica é extremamente pequena e o calor específico pequeno desse material permitem que eu possa segurar a placa pela parte lateral, embora a elevada temperatura de seu centro seja suficiente para produzir luz usada pela fotografia, né? Que é usado nessa fotografia. Então, ela tem essa propriedade aqui, né? Que a capacidade térmica aqui é pequena, condutividade térmica aqui é extremamente pequena. A gente pode segurar aqui pelas bordas e no centro você tem uma elevada temperatura. Faz com que ela se ilumine, né? Fique bem iluminada aí. Você tem a convecção, que é justamente a transferência de energia sob a forma de calor devido ao próprio movimento de um fluido, então, que um aquecedor aqui de uma casa, ou ar-condicionado, aqui é um aquecedor, né? Tem um aquecedor, o ar quente é menos denso, ele sobe, quando está aqui a uma temperatura menor, esfria, fica mais denso, cai, e aí você consegue fazer essa troca de energia sob a forma de calor através desse processo aqui de movimento do fluido, né? Então, aqui, por exemplo, um dispositivo de aquecimento, por exemplo, na ponta deste tubo submerso, ele aquece a água circundante, produzindo um padrão complexo de convecção aqui livre. Você produz aqui essa tubo dentro da água, está aquecendo a água, e você pode verificar aqui esse padrão complexo de convecção. É justamente a transferência de energia sob a forma de calor devido a esse movimento desse fluido. E, por fim, a radiação, que é aquilo que eu até falei para vocês lá no termômetro de infravermelho. Qualquer objeto com temperatura, ele emite radiação eletromagnética, e a taxa de energia emitida, ela é proporcional ao, né, T elevado a 4, chamada lei de Stefan. Tá? Então, qualquer corpo aquecido, ele emite energia sob a forma de calor. Tá? Você tem justamente aqui, a temperatura do corpo, mais a própria temperatura da vizinhança, então você tem uma taxa sendo emitida, ou seja, você tem uma parte da energia sendo emitida pelo objeto e uma parte da energia sendo transferida para o objeto, então a vizinhança do objeto, e aí você tem essa taxa em rede, né, que, né, desconta
a taxa de energia emitida pelo objeto menos a taxa de energia que o objeto recebe da sua vizinhança. Se esse objeto é um corpo negro, significa que esse E aqui é 1. Ou seja, você tem um corpo que absorve toda a energia da sua vizinhança, né? Se é um refletor ideal, esse E aqui é 0, ou seja, ele reflete toda a energia da sua vizinhança. Onde aqui você tem a área, justamente, aqui a área desse material, e aqui a constante, né? Sigma é uma constante, que é feita justamente para ajustar essa equação às medidas experimentais. Pronto, era isso. Depois a gente vai falar no próximo vídeo sobre a primeira lei da termodinâmica e trabalho, né, como relacionar trabalho e calor. Vamos encerrando aqui a nossa gravação.